uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um o lugar onde estiver. Vamos ler o verso 16, o que diz o texto. Verso de número 16, olha o que diz a palavra de Deus. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. Vamos ler isso aqui no contato até 3, nós todos, 1, 2, 3. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor por isso? Louvado seja Deus. Eu quero pensar com você essa noite sobre os elementos fundamentais para conquistarmos aquilo que Deus tem para nós. Olhe para esse irmão carinhosamente e diga para ele: Deus tem coisas para você conquistar. Deus tem coisas gloriosas para você viver. Eu sei que ele ficou animado ao ouvir você falar isso. Diga para ele: Deus tem coisas para você conquistar. Deus tem uma terra para você possuir. Alegra seu coração em saber disso. Mas diga a ele: porém, tem o Jordão e tem uma Jericó para você vencer. Olhe para ele e diga assim: tem um Jordão para você atravessar e tem muralhas intransponíveis para você vencer. Eu acredito que você conheça a história do personagem Josué. É bem provável que você já tenha ouvido falar do tremendo desafio que estava diante de Josué. Josué, se você não sabe, ele é o homem que vai suceder Moisés. Moisés foi o líder que Deus levantou para conduzir quase 3 milhões de pessoas na saída do Egito. A Bíblia diz que Deus fez esta promessa de uma terra prometida a Abraão. Esta promessa ela era muito antiga e agora eles estavam prestes a colocarem os pés na terra que Deus tinha prometido a eles. Porém, diz-nos a Bíblia que Moisés morreu e agora está sobre a responsabilidade de Josué a atravessar com o povo o Jordão e possuir a terra de Canaã. Eu não sei se você sabe, mas a liderança que Josué estava exercendo não era nada fácil. Ele estava sucedendo um homem que tinha tido intimidade profundas com Deus, um homem que tinha visto água jorrar da rocha, um homem que tinha visto o mar vermelho se abrir, um homem que tinha visto o monte fumegar. O desafio de Josué era tremendo. Agora não bastasse ele ter que trabalhar no lugar de Moisés, ele tem a árdua missão de atravessar o Jordão, o rio Jordão. Você sabe que isso tinha acontecido também com Moisés. Moisés também teve que atravessar o mar vermelho com o povo. E a Bíblia diz que o primeiro desafio de Josué é este desafio: atravessar o Jordão. Josué, ele tinha não só um Jordão. A Bíblia diz que ele atravessa o Jordão, segundo o capítulo 3 de Josué. Foi uma tremenda vitória para o povo de Deus. Eles passam o Jordão, eles levam 12 pedras como um memorial. Mas agora a primeira cidade que Josué iria invadir era a cidade de Jericó. Era a cidade que estava cercada por uma tremenda muralha. Era uma cidade que estava diante de uma grande proteção. Eu acredito que você leu o capítulo 1 capítulo 6, o verso de número 1, aonde a Bíblia diz que a cidade estava toda fechada, a cidade estava toda cercada. Eles já estavam com medo do povo de Deus. Eles temiam, pois sabiam a fama que os hebreus possuíam. E diz a Bíblia que a cidade estava toda cercada. Mas Deus agora queria usar de uma estratégia diferente. Deus agora queria fazer uma coisa que eles ainda não tinham visto.
Ninguém jamais tinha visto uma cidade fortificada ser tomada apenas rodeada pelo inimigo. A Bíblia diz que em silêncio, durante 7 dias, isso iria ocorrer. Eles iriam vencer dando volta na muralha. Eles iriam vencer somente na obediência a Deus. Era em silêncio esta batalha. Isso iria ocorrer para Deus provar para os hebreus que não havia limites para o Senhor, e que as vitórias do povo seriam inúmeras até possuir a terra prometida. Diz a Bíblia que após o 7º dia dando voltas, você lê o texto, eles dão a primeira volta sem fazer barulho nenhum. Eles vão com 7 sacerdotes na frente, com a arca da aliança e com 12 representantes das tribos atrás. A Bíblia diz que eles dão o primeiro dia a primeira volta, eles dão no segundo dia a segunda volta, até que chega o 7º dia. No 7º dia diz a Bíblia que eles iam dar 7 voltas na muralha, e ao darem 7 voltas na muralha, na última volta, segundo a ordem de Josué, eles iriam tocar a trombeta e iam dar um grito. E diz a Bíblia que eles fazem isso, Maico. Eles dão as 7 voltas, eles tocam a trombeta, eles dão um grito. E quando eles dão um grito, a muralha vai ao chão. Aquela que era a intransponível muralha de Jericó, aquele que era um terrível desafio diante deles, estava caindo por terra no grito, estava caindo por terra na obediência, estava caindo por terra pelo favor de Deus. Eu não sei se você entende, mas eu já quero aplicar uma coisa para você. Vai ter vitória que você vai ter que não vai precisar esforço nenhum. Vai ter batalha que você vai vencer que vai ser na obediência. Vai ter vitória que você vai só precisar fazer aquilo que Deus mandou. Não é pela tua força, não é pelo teu braço, mas é na obediência a Deus que esses gigantes e essas muralhas vão cair. Nesta grande vitória, nós vemos algumas lições que vale a pena nós aplicarmos na nossa vida. É bem provável que você tenha coisas a conquistar. É bem provável que você tenha inúmeras promessas que Deus fez para você. É bem provável que você tenha coisas que Deus falou que já estão entregues na sua mão. Mas diante de você tem desafios enormes. Diante de você tem obstáculos enormes. Diante de você tem muralhas que aos seus olhos parecem intransponíveis. Deus te trouxe aqui para te dizer: você vai vencer estes obstáculos. Este ano é 2024, o ano do avanço do reino. E pela fé eu vejo muralhas caindo, gigantes tombando, e o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida. Quem entende essa palavra e consegue manifestar pelo menos 10 segundos de glória a Deus, de aleluia? Eu de você fazer alguma coisa, porque Deus está já começando a dizer a alguém: a muralha vai cair, Jericó não vai prevalecer, os gigantes não vão ficar de pé, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Quem recebe essa palavra? Pergunte a esse irmão carinhosamente: qual é mesmo o gigante? Qual é mesmo a muralha? Não ouve ele falar, diga para ele: qual é mesmo o nome do gigante? Qual é mesmo a muralha? Diga pela última vez o nome, porque vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. O gigante vai cair diante da presença de Deus. Pastor, mas então quais os princípios que nós podemos aplicar nas nossas vidas através desta vitória dos hebreus? Se você é daqueles que escreve, eu gostaria que você notasse. A primeira coisa que você precisa ter aqui, coloca a mão na cabeça. Coloca a mão na cabeça. Diga comigo: eu preciso ter em mente que eu luto em vitória e não por vitória. Não, irmão, tenha na sua consciência que você luta já sabendo o resultado. Você não luta para vencer. Você já entra certo e ciente, sabendo que aquele que te chamou, ele é fiel para te dar tudo aquilo que te prometeu. Você entra ciente que aquele que te chamou é poderoso bastante para fazer todos os obstáculos se dobrarem diante da presença dele. Olha o verso de número 2. Vamos ler isso aqui para a gente entender?
dois, três. O que Deus está dizendo para Josué? Josué, a muralha é grande, tem um exército lá dentro, a cidade é fortificada, mas eu a entreguei nas tuas mãos. O Senhor disse a Josué: eu entreguei a Jericó nas suas mãos. Josué, você só precisa obedecer ao Senhor, pois a vitória é certa. Sabe qual que é o nosso maior desafio? Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? É se apropriar do que Deus falou. Se você voltar alguns capítulos atrás, na altura de Números capítulo 13, eu não quero que você leia. Deus falou que ia dar uma terra para o povo, sim ou não? Deus mente no que ele fala. Mas a Bíblia diz que Moisés manda 12 homens ver essa terra. E o que esses homens vão ver lá? 10 desses 12 homens vão ver desafios. 10 desses 12 homens que foram enviados, eles vão ver problemas, eles vão ver dificuldades, eles vão ver gigantes, eles vão ficar temerosos, eles vão assustar o povo diante dos problemas que tinham à frente deles. Mas Deus tinha dito que daria a eles aquelas terras. Por que a gente tem tanta dificuldade de se apropriar daquilo que Deus falou que é nosso? Pergunte para esse irmão: por que é que você tem dificuldade de se apropriar do que Deus falou que já é teu? Por que é que você tem tanto medo diante dos obstáculos que se colocam diante de você? Se Deus falou que esses obstáculos vão se dobrar diante de você. Se você pegar Josué capítulo 1, Deus falou para Josué no verso de número 5: ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, assim como eu fui com Moisés, serei com você também. Todo lugar que colocar a planta dos seus pés, eu vou-lhe tenho dado. Seja forte e corajoso, destemido, não temas. Amados, nós precisamos entender que nós estamos numa posição de vitória garantida. João capítulo 12, o verso 31, a Bíblia diz que quando Jesus põe os pés nessa terra, ele veio para expulsar o príncipe deste mundo. Satanás está derrotado. Chegou a hora e esse mundo há de ser julgado. A hora será expulso o príncipe desse mundo. Queridos, nós estamos do lado que venceu. Nada, absolutamente nada saiu do controle de Deus. Segundo a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, verso 37, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós estamos em vantagem. Nós não somos derrotados. Nós estamos sempre triunfando e vencendo para a glória de Deus. Volta o verso 37. Vamos ler isso aqui? 1, 2, 3. Pastor, na minha força eu venço? Não. Você vence na força daquele que já venceu. Teu desafio, sabe qual é? Só ter em mente que você luta em vitória e não por vitória. Quem é crente há alguns anos aí, sabe que os irmãos mais antigos, quando entravam em guerra, eles já entravam assim, pensando quando seria o culto de ação de graça, porque a fé não aceita derrota. Alguém diz assim, que, mas o fulano morreu, perdeu. Não, irmão, que está com Deus não está perdido, venceu. Mas aquela enfermidade Deus não curou. Quem foi que te falou que Deus não curou? Quem foi? Nós batalhamos certos, conscientes que a vitória é, se Deus é por nós. Se Deus é por nós, operando Deus, eu de você celebrava o nome do Senhor, porque nós estamos em vantagem. Pastor, qual é o meu papel então? Só se apresentar.
Faz assim, posição de soldado. Ela diga: Deus, eis-me aqui, diante de qualquer batalha que o Senhor me apresentar, estou pronto para a guerra. Alguém diz: mas você pode ser surpreendido. Se Ele está conosco, Ele não é surpreendido. Pastor, então o que eu preciso ter em mente? Tem em mente que você luta em vitória e não pela vitória. Segundo, diga comigo, eu preciso encarar minhas batalhas com as estratégias de Deus. Sabe qual que é o nosso maior problema nesses dias? Que nós estamos querendo lutar batalhas que Deus nos proporciona do ponto de vista humano. E é por isso que tem tanto crente arrebentado, moído, chacoalhado. Porque ele entra na guerra na força do braço. E Jeremias diz, capítulo 17, maldito é o homem que confia no homem, não no outro homem, mas na sua própria força. Nós precisamos encarar nossas batalhas com as estratégias de Deus. Olha o que diz o verso de número 3. Diz o Senhor: você e os seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade. Josué, se você sabe, ele era um general, ele era um homem de batalha, ele era um homem que tinha estratégias para a guerra, ele era um homem que sabia lutar, mas nessa batalha ele não usaria estratégias humanas. Nesta batalha ele não lutaria com as estratégias da sabedoria humana. Ele lutaria com as estratégias de Deus. Olhe para o irmão e diga: embora você seja especialista em guerra, você não precisa das suas armas, você precisa das ferramentas de Deus. Você já perguntou para Deus como é que você vai vencer esse desafio? Você já teve sensibilidade para falar para Deus assim: Deus, como é que eu luto essa luta? Nós estamos lutando, irmã Sebastiana. A senhora serve ao Senhor há vários anos no âmbito da carne, na força do braço. Por isso que a crentada está tudo ansioso, tudo doente, não consegue tirar meio dia de jejum. Falar que vai ficar então 12 horas, meu Deus do céu, é a morte. Tirar uma hora de oração é pesado. E aí vai lá de frente do problema, do desafio, na força do braço. O desafio é maior, o problema é avassalador. Aí tomba. Olha para esse irmão e diga: nós precisamos encarar nossas batalhas com as estratégias de Deus. Josué não precisaria de estratégias humanas para aquela batalha. Diga para o irmão: Deus vai te dar um plano para a conquista. Não, olhe para ele com fé e diga: Deus vai te dar um plano para a conquista da terra que Ele te prometeu. Ei, querido, eu preciso liberar isso sobre a sua vida. Deus vai te dar um plano, uma estratégia para a conquista do que Ele prometeu. Não meta a besta de querer tomar decisão do teu jeito, de querer fazer da tua forma, de querer fazer do jeito que você acha que dá certo, porque você já tentou e não deu. Faça a maneira de Deus, faça a forma de Deus, peça estratégias para Deus, busque direção em Deus, e você possuirá aquilo que Ele prometeu. Quem consegue celebrar Deus por essa palavra? Olha para esse amado aí e diga assim: quem deu a guerra? É bem provável que ele saiba te responder. Quem é que deu a guerra? Quem deu? Quem deu a guerra? Quem colocou Josué para lutar? Quem que chamou ele? Se Deus deu a guerra, Deus também dá o plano, não dá? Quando Deus aponta, Ele paga. Quando Ele sinaliza, Ele se responsabiliza. Qual é o plano, Deus? Qual é a ação? Qual é a estratégia? Qual é a forma que eu venço? Qual a direção que eu preciso tomar? Se Deus deu a guerra, Ele também vai dar o plano. Ei, quando Deus dá as dicas, Ele se responsabiliza. Nós só precisamos aprender a depender das estratégias de Deus. O Senhor mostrou a Josué como fazer. Ei, fique tranquilo, Deus vai te mostrar
como fazer. Fique tranquilo diante dessa muralha, diante desses desafios intransponíveis que se apresentou diante de você. Deus lhe mostrará como fazer. Então somente ouça e obedeça, ouça e obedeça, ouça e obedeça. Deus vai te mostrar como fazer para prevalecer, para conquistar o que Ele prometeu. Lembra do que eu falei num dos domingos aqui? Qual que é o nosso maior desafio? De Gênesis a Apocalipse tem um eco na Bíblia. Qual que é? Como é que é? A gente ouve só a primeira instrução. E é por isso que a gente está matando promessa. Vem cá, filho, vem cá. Você vai ser o Isaac hoje. Dá uma espada para mim, vou matar o Isaac agora. Você vai dar um grito. Deita aqui. Qual é a promessa? Qual é a ordem de Deus para Abraão? Sobe o Moriá, Gênesis capítulo 21, e mata sacrifica-o. Sim ou não? Abraão está fazendo o que Deus mandou? Ele pega o menino, ele vai subir o Moriá, ele sobe com o menino, ele prepara o altar, ele prepara todas as coisas e ele vai. O que acontece? O que acontece? Peraí. O que ele diz? Não mata o menino, não. Porque eu vi que você é obediente. Obrigado, Maico. Aplauda Jesus pela vida do Maico. Mas escute. Se o Abraão ficasse só com o primeiro conselho, ele tinha? Qual é o nosso desafio? Ouvir, continuar ouvindo. Deus dá o plano, irmãs. Deus dá tudo aquilo que a gente pede para Ele, Ele mostra, Ele fala como fazer. Mas a gente vai tomando uma independência, a gente vai criando uma suficiência sozinho, que a gente vai deixando Deus de lado, e a gente vai buscando todo tipo de conselho, e a gente já não passa mais tempo ouvindo a Deus sobre aquilo que Ele quer que a gente faça. E aí aquilo que era uma promessa acaba se tornando uma tormenta, aquilo que era para ser uma bênção acaba se tornando uma maldição. Mas essa noite Deus está dizendo para alguém: eu te dei a batalha, vou te dar a estratégia, eu prometi a terra, eu prometi a você a terra prometida. Somente ouça e obedeça, você vai conquistar. Olhe para esse irmão e diga: Deus vai te mostrar como fazer. Irmão, se você olhar no decorrer da história, homens que criaram, desde Thomas Edison, desde Albert Einstein, esses homens que descobriram vacinas, todos eles receberam um insight de Deus, receberam uma inspiração de Deus para criar, para elaborar, para fazer algo significativo nessa terra. Você não está aqui só para passear. Você está aqui para construir coisas. Você está aqui para fazer coisas relevantes. Você está aqui para possuir essa terra. A terra é promessa nossa. Vamos conquistá-la. Mas pastor, então, já que eu preciso ter em mente que eu luto em vitória e não pela vitória, já que eu preciso encarar minhas batalhas com as estratégias de Deus, o que eu preciso fazer, pastor? Colocar quem na frente? Quem na frente? Sabe qual que é o problema dos nossos dias? E eu me incluo nisso. É que Jesus é o último para chegar na nossa vida e é o primeiro a ser cobrado quando os problemas aparecem. Você lembra daquela festa em Caná da Galileia, em João capítulo 2? A festa estava rolando há quantos dias? Quantos dias? 7 dias de festa. O que acontece na festa? Acabou o quê? Acabou o quê? Jesus estava lá tomando vinho. Ele foi convidado para a festa, sim ou não? Ele teve a infelicidade de chegar numa hora que não tinha. E aí está lá a Maria fazendo o quê? Tu tem que fazer um milagre aí. Jesus foi o último a chegar. E ele é o primeiro a ser cobrado. O verso de número 4, preste atenção no capítulo 6, está no texto.
Deus disse a Josué: 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da... O sacerdote aqui é o representante de Deus, sim ou não? A arca aqui representa a presença de... Pois bem, Deus estava dizendo a Josué: coloque os sacerdotes e a arca na frente, os homens atrás deles. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu tenho um lugar que eu ocupo na vida de vocês. Se você observar, você vai ver no capítulo 3, no capítulo 4, aparece 16 vezes a arca da aliança, que representa a presença de Deus diante deles na frente. No capítulo 6, do verso 6 ao verso 15, aparece a arca da aliança 8 vezes na frente deles. Amados, nós precisamos aprender a colocar Deus no lugar correto nas nossas vidas. Deus precisa estar na frente. Quer conquistar? Quer possuir? Quer ser vitorioso? Coloque Deus. Qual é mesmo a muralha? Qual é mesmo o problema? Qual é mesmo o desafio intransponível? Qual é o lugar que Deus está nessa batalha? Qual é o lugar que Deus ocupa nesse negócio? Eu vou falar para você, empresário: se você diz que Deus é teu sócio, você está falido. Deus é o dono. Nós não temos nada. Vocês viram lá no sul? Vocês estão vendo lá? Aquele estado já quis ser independente, ao ponto de se considerar um país. Ali tem muita gente poderosa, um estado muito próspero, muito abençoado. Mas infelizmente, não estou falando mal deles, pelo amor de Deus, eu sou do sul. Deus não está na frente. E todo lugar onde Deus não está na frente, está fadado ao... Pode ter dinheiro, pode ter nome, pode ter posição, pode ter fama, pode ser bonito, pode ter dinheiro. Isso não faz a diferença no dia mau, no dia da batalha. No dia mau, no dia da batalha, Deus tem que estar na frente. Olhe para o irmão e diga para ele: coloque Deus no lugar correto. Agora olhe com carinho: qual é o lugar que ele está ocupando mesmo? Fala para o irmão: segundo lugar ele não cabe, terceiro lugar ele não cabe. Teu time cabe no terceiro lugar, teus negócios podem ficar em terceiro lugar, mas Deus não, Ele é primeiro. Ou Ele está ou Ele não está. Ou Ele está dentro ou Ele está fora. É difícil entender isso aqui, mas o primeiro mandamento da lei de Deus qual é? De todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. É Deus. Aí alguém diz assim: nossa, mas agora que você frequenta aquela igreja, teu negócio é Deus. Irmão, como que não vai ser? Paulo, explicando isso em Atos dos Apóstolos, diz assim: por Ele nós existimos, nos movemos, por Ele nós fazemos o que fazemos. Não tem como, se Deus não for, não tem como. Êxodo capítulo 33, Moisés tinha um desafio intransponível diante dele. Ele falou para Deus: se o Senhor não for na minha frente, nem me manda eu ir, porque eu não vou arredar o pé. Se o Senhor não for, eu não vou. Agora pergunte para o irmão assim: naquilo que você está fazendo, cabe Deus? Eu tenho ensinado aos irmãos aqui uma coisa que vale a pena você considerar. Se aquilo que você está fazendo não cabe uma oração subjetiva aqui de celebração ou de intercessão a Deus, você está na rota errada. Porque em tudo que nós fazemos, Paulo diz, nós fazemos em ações, quer comais, seja feito para... Aí você está empregando um negócio onde tem que adulterar nota, aonde tem que ter um 3 cantozinho ali, aonde você sente aquele friozinho na barriga de medo. Me desculpe, você acha mesmo que Deus vai estar nisso? Aí você quer fazer um negócio todo errado lá, você quer empregar uma coisa que
Você sabe, irmão, a consciência, ela é um baita sinalizador. Ela mostra pra gente o que é e o que não é. Ela fala pra nós o que é certo e o que é errado. Irmão, eu estava lá no Egito, eu não conhecia Deus. Eu morria de medo quando ia fazer as coisas erradas, porque a consciência acusava. Tem gente que faz em paz, eu tô fora. Olha para o irmão e diga: coloque Deus no lugar correto. Diga para ele: o lugar dele é na frente. Olhe para ele e diga com fé: se Deus estiver na frente, não tem muralha, não tem demônio, não tem potestade, não tem principado. Se Deus estiver na frente, vai cair, o gigante vai cair, a muralha vai cair, os demônios vão cair, principados vão cair. Se Deus estiver na frente, esta realidade vai se dobrar. Eu sinto de declarar para alguém: coloque Deus na frente, coloque Deus no lugar certo, e você verá o grande e poderoso livramento da parte do Senhor. Foi Jesus quem disse lá em Mateus capítulo 6 e verso 33. Esse texto é chave. O que está escrito lá? Espera aí. Busca em qual lugar? O quê? E o que mais? Irmão, quando o reino de Deus é a principal prioridade, quando o que você está fazendo é para glorificar a Deus, quando você quer ter dinheiro para honrar a Deus, quando você quer conquistar para glorificar a Deus, quando você quer saúde para glorificar a Deus, quando você quer ter uma família bonita para glorificar a Deus, não tem como, irmão. Quando o reino de Deus é prioridade, as demais coisas elas vêm a reboque, as outras coisas vão sendo acrescentadas, as outras coisas vão chegando e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Olha para o irmão e diz: Deus tem um lugar certo nas nossas vidas. Será que Ele está no lugar certo na sua vida? Caminhando para o fim. Se você está anotando, anote isso. Eu falei aqui para você essa noite sobre ter em mente que você luta em vitória e não pela vitória. Eu falei para você encarar suas batalhas com as estratégias de Deus. Eu falei para você colocar Deus na frente. Mas a principal coisa que eu gostaria que você entendesse é: obedeça a Deus, mesmo que não faça sentido para você. José, o verso de número 7 parece uma loucura. Como é que nós vamos conquistar uma cidade dando volta nela? É a mesma coisa eu falar para você aqui agora, Rogério Antônio: vai lá em volta da Volkswagen, escolhe o carro que você quer, que eu vou te dar, mas você vai ter que dar uma volta num dia, outra no outro. Tem sentido isso aqui? Será? Que às vezes as coisas simples Deus está pedindo, a gente não está conseguindo obedecer. Nós estamos vivendo uma era que as coisas precisam fazer sentido para nós, para a gente obedecer. Se não fizer sentido, a gente não obedece. Deus deu uma direção a Josué que não tinha sentido para eles. Ele ia dar uma volta durante 6 dias na fortificada Jericó. No 7º dia ele ia dar 7 voltas e Eu imagino que no meio de quem ia dar essa volta, deve ter rolado aquela pergunta: que doideira é essa? É Deus agora. Pensa comigo, não tem nada a ver. Dar volta diante de uma cidade, gritar do lado de fora dela. Parece loucura, sim ou não? Mas olha para o irmão e diga: a fé é assim mesmo. Se move mesmo não vendo o fim da estrada. A gente obedece a umas coisas que Deus pede que a gente nem sabe do que vai dar. A gente só tem uma convicção, uma certeza: vai dar certo porque Deus falou. Você lembra de Gênesis capítulo de número 7? Quem lembra do patriarca Noé? Quantas vezes Deus falou com Noé? Se a gente for bonzinho aqui na ideia, a gente vai achar que pelo menos 3 vezes Deus deve ter falado com Noé. Vamos lá, vamos de lambuja 3, mas foi uma. Deus falou o que para Noé? Vai vir uma chuva aí, vai acabar com todo mundo, sim ou não?
O que vai fazer, Noé? O que tu vais fazer, Noé? Tu vai fazer uma? Quantos anos ele empregou fazendo a arca? 100 anos. Quantas vezes Deus falou? Doideira, não é? Construir um negócio que demora 100 anos, porque Deus falou uma vez só? Loucura? Mas mais loucura ainda é o que vai acontecer agora no capítulo 7. Se você observar na altura do verso de número 7, depois que Noé constrói a arca, depois de 100 anos trabalhando, Maria Vitória, Deus vai falar para Noé: agora você vai entrar na arca com a tua mulher, com teus filhos, com as tuas noras, com um casal de cada animal. Sim ou não? Foi isso ou não? Aí Deus falou para Noé o seguinte, irmão Cido: entra na arca, porque vai vir. Primeiro dia veio a chuva, segundo dia veio a chuva, terceiro dia veio a chuva. A porta da arca estava? Eu imagino os filhos dele perguntando assim: pai, só tem mesmo certeza que Deus falou com o senhor? Ô pai, será que o senhor não está viajando não? Um dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. No quarto dia, nada. Eu imagino a pergunta e o questionamento que não deve ter acontecido. Imagine o desespero daquele povo dentro daquela embarcação e nada de chuva. Mas diz a Bíblia que Noé obedeceu e no sétimo dia a chuva veio. Assim foi com Josué, dando volta. Deu uma, deu duas, deu três, tentou de novo, fez de novo, obedeceu de novo. E na sétima vez, aleluia, deu um grito e a muralha. Pastor, qual é o meu desafio? Obedecer. Pastor, mas não está acontecendo nada. Mas vai acontecer. Pastor, mas não tem nem sinal de que vai chover. Pastor, mas não tem nem sinal, a muralha nem mexeu. Ah, mas não aconteceu nada. Continua, insiste, persiste, não desiste. Vai obedecendo mesmo que não faça sentido. No final tem surpresa. Só obedece, só obedece. Olha para o irmão e diga: vai fazer sentido. Olha para o irmão e diga: vai fazer sentido. Obedece. Você não está vendo? Oh, meu Deus do céu. Feche os seus olhos. O Espírito Santo me abriu uma porta. E eu tenho uma palavra para alguém que está insistindo já há dias com algo. Não está acontecendo, mas Deus me autoriza a dizer para você: eu estou movendo os alicerces. Eu estou movendo as estruturas. Você não está vendo acontecer, mas eu estou mexendo dentro. Eu estou trabalhando fora da visão humana. Eu estou trabalhando além. Eu estou trabalhando por trás. Eu estou movendo nas entrelinhas. Eu estou fazendo. Obedece, obedece, obedece. A muralha vai ao chão. A muralha vai cair. Quem recebe essa palavra? Oh, aleluia. Aleluia. Olha para o irmão e diga: quantas vezes Deus falou? Tem gente aqui que Deus está falando a mesma coisa todo dia, irmão. Está muito melhor do que Noé. Quantas vezes Deus falou com Noé? Isso é obedecer. Irmão, tem gente que era para estar aqui, ó. Aqui. Ah, não deu certo, vou parar com esse negócio. Ah, se eu fosse desistir pelos não que eu já encontrei. Ah, se eu fosse dizer, o crente não está mal. Irmão, se tiver eu e minha família aqui, já estamos cultuando a Deus e o nome do Senhor é glorificado. Deus me fez uma promessa, eu estou crendo nela e eu estou trabalhando por ela. O problema é que essa geração precisa ver as coisas para crer. Jesus diz: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Lá de ser carnal, irmão. Lá de ser humano. Vai para o âmbito das coisas profundas espirituais. As coisas espirituais não se enxergam com os olhos carnais. As coisas espirituais se enxergam com os olhos molhados. Molha o olho e você vai ver as coisas espirituais de Deus. Deus vai abrir o campo do sobrenatural para você enxergar as maravilhas. Olha para o irmão e diga: se foi assim com Noé,
Se foi assim com Josué, obedece. Agora eu termino com a cereja do bolo para você. Você está em guerra, sim ou não? Tem uma muralha, não tem? Vai dando volta quieto. Vai dando volta em... Vamos ler isso aqui que está no verso 10. Eu gosto disso aqui. Eu li isso aqui em Josué, li isso aqui em Neemias essa semana. E eu fiquei assim, pensativo, sabe? Porque há coisas que são para partilhar coletivamente, mas tem coisas que são inteiramente individuais. Tem gente que partilha o que não é para partilhar, o que precisa partilhar não partilha. Os problemas que tem não partilha. Mas aí o que não precisa falar, fala. Fala dos outros, fala da igreja, fala do outro irmão, fala. Você tinha que estar falando dos teus problemas, das tuas realidades, da onde precisa melhorar. Porque quando você traz para a cruz, você leva para a cruz, isso é resolvido. Mas nessa batalha Deus deu uma ordem. Vamos ler? Verso de número 10, está escrito. Verso de número? O que está escrito aí? Olha para o irmão. Então vocês, olhe para o irmão e diga assim: em batalha não se fala, só se age. Deus deu uma direção para Josué, que eles não deveriam falar. Eu fico pensando, Rogério, que eles devem ter tido um comichão para conversar entre eles, dando volta naquela muralha. O que será que Deus vai fazer? Como é que vai ser esse negócio? Não era para falar nada. Irmão, você sabe o que deixa o inimigo enxuçado, de cabelo em pé, endemoniado? É você estar encarando ele, não falando nada. Sabe o que amedronta o inimigo? É você quieto. Lata vazia que faz muito barulho. Mas quando você está em silêncio, você está refletindo, você está pensando, você está agindo conforme Deus mandou, você está vencendo. A Bíblia diz que a cidade era fortificada, sim ou não? Agora imagine, Rogério, eles devem ter pensado, eles vão invadir isso aqui no primeiro dia. Eles sabiam da fama de Israel. Deu o primeiro dia, deu o segundo dia, não se ouvia estava tudo. Eles deveriam ficar quietos. E no último dia, diante da voz de comando do general Josué, eles gritariam. O verso 16 diz que na 7ª volta, Josué deu o comando: gritem, e as muralhas. Amado, está aqui um desafio para nós. Sabe o que acontece conosco diante das nossas pelejas? A gente não sabe ficar quieto. A gente não sabe se aquietar. A gente se bate, se esmurra, grita, esperneia, conta para o fulano, conta para o cicrano, conta para o bertano, propaga para todo mundo o problema que a gente está enfrentando. Sendo que Deus quer que a gente encare essas batalhas, estas guerras. Aprenda uma coisa: em batalha não se fala, em batalha se age. Olhe para o irmão e diga: vai chegar a tua hora de dar teu grito. Mas não é o grito da derrota, não é o grito da vergonha, é o grito da vitória. Quem lembra de José? José teve que guardar muita coisa. Você imagina você encarar o teu inimigo frente a frente com você, que eram os seus irmãos.
E ele tem que ficar calado? Tem que engolir? Imagina você diante daquela realidade que você não gosta de enfrentar, que você tem vontade de falar. E o problema desses dias, sabe o que é? A internet, a tecnologia deu voz para gente que não sabe falar. E aí quando fala, joga coisa no ventilador. Você já reparou como é que termina nossos diálogos, que eram para ser diálogos de sabedoria, termina em confusão? Por quê? A gente não tem sabedoria para resolver o conflito. A gente só trata um problema quando a gente está dentro do problema, sendo que o problema que a gente tem, a gente deveria tratar em sabedoria. A gente precisa aprender a responder aos questionamentos e não a reagir. Para de achar que você é dono da razão só porque você fala o que você pensa, o que você acha. Você está perdendo batalha. Vai ter a hora certa. Vai ter o momento. E o momento certo vai ser dado uma ordem de comando a você do que você precisa fazer. Isaías capítulo 30 diz: quer para a direita, quer para a esquerda, sempre ouvirás uma voz que te dirás o que você precisa fazer. Deus vai falar o que você precisa fazer. Agora não é momento de esbravejar ou de falar, é hora de agir. Salmo 46 e o verso de número 10, a Bíblia diz: aquietai-vos. Qual é a hora que Deus aparece? Quando a gente está quieto. Sabe qual que tem sido o problema de muitas pessoas não possuírem aquilo que Deus tem para elas? Que elas respondem na hora errada. Elas falam na hora errada. Elas metem o pé pelas mãos. Tu tem uma promessa, não tem? Qual é o teu desafio? Perseverar por ela. E diz a Bíblia, fique de pé. Que ao darem a sétima, as trombetas, e Josué deu uma ordem. Qual era a ordem? Qual era a ordem? Qual era a ordem? Vai chegar o teu momento de gritar no palácio, José. Vai ter o momento de você declarar em alto bom som a tua vitória. Ei, essa noite eu vim declarar sobre a sua vida. Encare a sua batalha consciente que você já é vencedor. Obtenha as estratégias de Deus. Coloque Deus na frente. Obedeça mesmo que não faça sentido. Trabalhe em silêncio. Eu sinto de dizer para alguém: está chegando a hora de gritar. Está chegando a hora de bradar. Está chegando a hora de você dar teu grito e a muralha cair. Ei, vai trabalhando quietinho, vai trabalhando em silêncio, vai só obedecendo, não faz muito barulho. Não queira ser muito notado e percebido, não. O segredo de ser feliz é ser feliz em segredo. Não fala para todo mundo, não conta para todo mundo. Vai em silêncio, vai você e Deus. Busque sabedoria e conselho dos sacerdotes. Busque a presença de Deus. Coloque Deus na frente e você vai ver. Eu quero orar com você. Um dos teus planos pode se frustrar. Qual é mesmo a muralha? Ou a batalha tua, vai cair. Vida em tuas mãos. Quero orar com você, vem pra cá. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não responde pra mim não, mas a gente fala muito, não fala? Não se frustrarão. A gente é meio tagarela, não é? Não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar,
Deus mostrou uma nuvem, o povo já está contando chuva. É coisa maravilhosa, mas guarda para você. Promessa é tua. É tua promessa. Sai falando para todo mundo que Deus vai te promover, que Deus vai te dar dinheiro. Nem todo mundo pode saber o que Deus vai confiar a você. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Nenhum dos teus em nome de Jesus. Pode se em nome de Jesus. Vou ungir tua cabeça. Você vai sair daqui ungido. Você vai sair daqui ungido. Para ser prudente, vigilante. Para conquistar o que Deus prometeu para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Não se frustrarão. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar. A terra pode se abalar. Sai do seu lugar para receber a unção. Os planos de Deus, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo. Se você recebeu a unção, pode voltar para o seu lugar. Em nome de Jesus. Eu estou contigo. Deixa a tua cabeça no Não óleo. temas, filho meu. Não temas, filho meu. Em nome de Jesus. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre Trabalha em as águas, silêncio. está dando uma ordem. Trabalha em silêncio. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui. Sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. A promessa está de pé. Vai conquistar o que eu falei. A terra é tua. Ninguém pode te Possui ela. ajudar. Possui ela. Ninguém pode te Toma levantar. posse. Mas Se Deus mova tem um plano pela fé. contigo, Se mova ninguém em fé. impedirá. A vitória é certa pelo sangue de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e diga: Deus, guarda minha mente para eu encarar minhas batalhas consciente da vitória e refreia a minha língua diante da batalha. Me permite gritar na hora certa para o louvor da tua glória. Quem recebe essa palavra? Quem pode aplaudir o Senhor bem forte, bem forte? Irmãos, deixa eu contar uma benção para você. Só não recebe quem não vem. As quartas-feiras na Arca são especiais. Amém? Em nome de Jesus, domingo é a segunda mensagem da série Gerenciando as nossas emoções, nossos sentimentos. Domingo eu quero falar sobre percas. Você não pode se perder com aquilo que você perdeu. Existe vida por trás da dor. Eu quero falar sobre isso no domingo. Domingo não sei quem estava aqui, mas foi um mover de Deus de cura aqui, viu, irmão? Foi de cura, sobre perdão. Foi muito forte que Deus falou aqui conosco. Eu sinto que o céu está baixinho nessa casa, irmão. Deus está fazendo coisas extraordinárias aqui entre nós. Amém? Então não perca. Não vá embora sem comer um salgado gostoso, sem tomar um refrigerante lá, tá bom? Faz assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com nós todos e digamos todos.
Deus te abençoe, aplauda ao Senhor. Eu sou Jesus.